Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 22 de abril de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Temos inúmeras notícias quentíssimas hoje nesse vídeo, nos outros também tem mais, muito boas, recentes, ontem acontecidas, e na sua maioria, pelo menos, as notícias desse vídeo são todas originadas ontem, né, que chegaram ontem, então são bem quentes. E quero começar dando a manchete do primeiro vídeo. Um ataque total. Ucrânia destrói depósitos russos, são depósitos de munição, né? Então, nesse vídeo, revelamos os detalhes da devastadora ofensiva ucraniana que atingiu múltiplos centros logísticos e depósitos de munição em solo russo e nos territórios ocupados. Esses territórios ocupados, é claro, são territórios ucranianos. Você verá nesse vídeo como a estratégia ucraniana está asfixiando o suprimento do inimigo, além das táticas de defesa na Península da Crimeia e o apoio internacional de celebridades à Ucrânia. Assista até o fim para entender o impacto desses ataques no curso da guerra. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, aqui você vê a verdade. Peço a todos, deixem seu like, compartilhem este conteúdo estratégico e peço também que façam seus comentários. Eu conto com vocês, muito obrigado. Vamos falar então dessas operações de precisão e destruição logística que a Ucrânia fez em território russo e também em território ucraniano ocupado. As forças de defesa da Ucrânia demonstraram mais uma vez uma capacidade operacional e de maneira muito cirúrgica ao realizar uma série de ataques coordenados contra instalações militares russas vitais, trazendo sérios prejuízos para a Rússia. No dia 20 de abril e durante a madrugada do dia 21, começou no dia 20, prolongou-se até a madrugada do dia 21, as unidades ucranianas atingiram alvos estratégicos em diversas frentes, incluindo territórios que a Ucrânia considera como temporariamente ocupados e o próprio solo da Federação Russa. Os ataques focaram em depósitos de munição e centros logísticos localizados nas regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, além de incursões bem-sucedidas nas regiões russas de Rostov e Briansk. De acordo com informações oficiais do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a precisão das investidas resultou na destruição de armamentos que seriam utilizados para o terror russo contra civis e tropas ucranianas. Em Marianivka e Lizne, na região ocupada de Donetsk, os depósitos de munição foram severamente atingidos, eliminando toneladas de projéteis e explosivos russos antes que pudessem chegar à linha de frente e fazendo também um grande incêndio e explosões em cadeia nesses depósitos. Devia ter muita quantidade, uma quantidade grande de munição. Simultaneamente, em Aidar, na região de Luhansk, as forças ucranianas neutralizaram outro importante ponto de estocagem de munição, de um depósito de combustível essencial também para a mobilidade blindada russa. A ofensiva não se limitou apenas aos estoques de armas, atingindo também o coração do comando russo em Novopauliuka e na província de Zaporizhia, onde um posto de comando russo foi localizado e destruído. Esta ação demonstra a superioridade da inteligência ucraniana, que consegue identificar e eliminar alvos de alto valor e hierárquico, desestabilizando a coordenação das tropas de ocupação em campo, ou melhor, no teatro de operações. Além das fronteiras ucranianas, o braço longo da Ucrânia alcançou Perianovsk, na região russa de Rostov, onde depósitos logísticos foram transformados em escombros, incêndios, dificultando o fluxo de suprimentos para as tropas que estão na linha de frente russas. Em Klimovo, na região russa de Briansk,
depósitos de armas e equipamentos militares foram alvos de ataques pesados, cujas perdas russas e dimensões dos danos ainda estão sob rigorosa confirmação. Este padrão de ataques é uma continuação direta dos esforços ucranianos para reduzir drasticamente o potencial econômico e militar da Rússia, como visto na destruição de 4 refinarias russas dias antes, noticiadas aqui pelo canal. A estratégia ucraniana é clara: ao destruir a logística, o combustível e a munição, as forças ucranianas estão incapacitando a máquina de guerra russa de forma sistemática e profissional. Vai chegar ao ponto que poderá ser uma destruição em escala irreversível, que as tropas russas poderão não ter mais munição para continuar a guerra, tanto que eles já estão economizando a munição de artilharia na linha de frente. O medo russo na Crimeia e a defesa costeira. O sucesso das operações ucranianas tem gerado um estado de pânico visível entre os russos, especialmente na península da Crimeia, onde o medo de uma retomada pela Ucrânia é constante. Eles vivem com um problema psicológico aí, eles acham que todo dia a Ucrânia poderá estar desembarcando lá. E temendo esse desembarque iminente de fuzileiros navais ucranianos, segundo eles mesmos, espalharam medo entre as tropas russas, eles iniciaram um processo intensivo de minagem costeira, transformando as praias, que são resorts, locais turísticos, em zonas de perigo mortal. E o Vladislav Voloshin, que é o porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia, confirmou que o Grupo Operacional Tático Russo Crimeia está minerando ativamente o litoral para impedir novas incursões. O que é minerar ali? É colocar as minas, e as minas próximo às praias. Vai dar ali um grande problema, porque tradicionalmente a península da Crimeia sempre é muito bonito lá, sempre foi lugar de turismo, não só para os russos, mesmo quando era a Ucrânia, vinha gente da Rússia, da Europa, de todos os lugares. Desde que começou a guerra, desde que a ocupação começou em 2014, os europeus não vieram mais. Vinham apenas os russos. E sempre agora, mesmo durante a guerra, os russos estavam em massa. Mas agora, com a minagem das praias, com certeza os russos também não virão. Ou virão muito poucos e não poderão usar a praia, porque isso é um atentado até contra a população russa que quer descansar e tirar férias. A memória do desembarque bem-sucedido de soldados ucranianos na península em 2023 ainda assombra o comando russo, que agora tenta se proteger através de quilômetros de explosivos. O litoral da Crimeia, que se estende por cerca de 760 quilômetros, está sendo vigiado por barreiras de minas de profundidade variável e instalações de alto poder explosivo. Segundo Voloshin, os russos estão utilizando centenas de tipos diferentes de minas individuais e coletivas, tentando criar uma barreira intransponível contra o avanço de um possível desembarque da infantaria ucraniana nas praias. Isso é um desespero, porque se eles estão desesperados, é que eles sabem que eles estão fracos, e principalmente que eles retiraram tropas para irem lutar em Pokrovsk e em Zaporizhia, e que estão tendo muitas baixas lá também, sem nenhum resultado. Esta tática de terra arrasada no litoral da península da Crimeia demonstra que a Rússia não tem confiança em sua capacidade de defesa convencional e precisa recorrer a métodos desesperados, estão em pânico para manter o controle. A superioridade ucraniana não se manifesta apenas em ataques diretos, mas na capacidade de projetar poder de tal forma que obriga os russos a se entrincheirar em pavor constante. E o apoio global e logística médica. Enquanto a Rússia se isola e se destrói, a Ucrânia continua a receber apoio de todas as esferas da sociedade global, incluindo o mundo da cultura e do entretenimento internacional. A renomada cantora britânica Dua Lipa utilizou sua influência e sua plataforma Service 95 para ajudar na arrecadação de fundos para o primeiro batalhão médico independente da Ucrânia. Os recursos arrecadados em um evento beneficente em Londres
foram destinados à compra de ambulância de alta performance para os médicos que atuam diretamente no campo de batalha. Esses veículos são fundamentais para salvar a vida de soldados ucranianos e a sua rapidez para a retirada do teatro de operações e serem tratados devidamente, permitindo evacuações rápidas em terrenos difíceis, onde cada minuto é crucial para a sobrevivência dos combatentes, aqueles que forem feridos. A iniciativa contou com o apoio da organização Drive Ukraine, que desde o início da invasão já entregou mais de 300 ambulâncias para necessidades humanitárias e outros veículos para necessidades humanitárias e militares em território ucraniano. Este engajamento internacional reforça que a causa ucraniana é vista pelo mundo como uma luta justa pela liberdade, contrastando com o isolamento diplomático enfrentado por Moscou. A plataforma de Dua Lipa também tem sido um canal para divulgar a riqueza da cultura e dos trajes tradicionais da Ucrânia, combatendo a tentativa criminosa russa de apagar a identidade nacional ucraniana. E temos números devastadores da derrota russa. A magnitude do fracasso militar russo pode ser medido por números oficiais divulgados pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia no dia 21 de abril. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia perdeu, que é em fevereiro de 2022, a Rússia perdeu impressionante, até a data de ontem, a marca de 1.320.310 soldados, um número que reflete o desprezo do Kremlin, do seu ditador e do seu staff pela vida de seus próprios cidadãos. Apenas nas últimas 24 horas foram registradas no relatório as forças russas sofreram 1.040 baixas, demonstrando que a resistência ucraniana continua mais forte e letal do que nunca. No campo material, as perdas são igualmente catastróficas para Moscou. 11.884 tanques de guerra foram destruídos ou foram capturados pela Ucrânia, eliminando grande parte do poderio blindado inicial do agressor criminoso. A contagem de veículos blindados de combate perdidos chega a 24.429. Enquanto 40.478 sistemas de artilharia russa foram silenciados definitivamente, virando ferro retorcido. E também foram silenciados pelos disparos precisos da defesa ucraniana. O céu também não é seguro para os russos, já que perderam 435 aeronaves militares e 350 helicópteros militares também, além de ter 250.463 drones interceptados ou derrubados pelas defesas aéreas ucranianas. No mar, a outrora temida frota do Mar Negro foi humilhada. 33 navios de guerra destruídos, além de mais 2 submarinos, provando que a Ucrânia domina as águas, mesmo sem uma marinha tradicional. Mas a diplomacia, energia e economia da vitória seguem no campo diplomático e econômico. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou um avanço significativo para a estabilidade financeira e energética da região. O oleoduto Druzhba está pronto para retomar suas operações após a conclusão dos trabalhos de reparo realizados por especialistas ucranianos. Os trabalhos foram concluídos hoje, segundo informou o presidente Zelensky. O sistema havia sido danificado por ataques russos deliberados, o que causou tensões com vizinhos europeus como a Hungria e a Eslováquia, que dependem desse fornecimento. Zelensky enfatizou que a Ucrânia agiu com responsabilidade e competência técnica para restaurar o fluxo, mesmo sob a ameaça constante de novos ataques russos à infraestrutura. Com esta resolução, a Ucrânia cumpre as exigências da União Europeia, pavimentando o caminho para a liberação de um empréstimo vital de 90 bilhões de euros para o país, que deverá ser desbloqueado na data de hoje. A diplomacia ucraniana, liderada por Zelensky, conseguiu destravar obstáculos políticos criados por Budapeste, garantindo que a ajuda financeira chegue em um momento crucial da guerra. Para concluirmos, a análise dos fatos recentes não deixa dúvidas. A Ucrânia detém a iniciativa estratégica e a superioridade moral nessa guerra cruel e criminosa.
Ao atingir o coração da logística russa e manter a pressão constante na península da Crimeia, a Ucrânia está ditando o ritmo do conflito. O apoio de figuras como a cantora britânica Dua Lipa e a iminente liberação de fundos europeus bilionários garantem que a resistência ucraniana terá os meios necessários para prevalecer, inclusive até durante 2027, quando haja vista que esses fundos são previstos até 2027. 2027. O sacrifício das tropas de ocupação russa, que morrem aos milhares em ataques inúteis, contrasta com a inteligência e a eficácia operacional das forças de defesa ucranianas, que lutam por sua terra, sua soberania, seu povo e a alma ucraniana, e sua liberdade com a competência inigualável. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, eu conto com vocês. Muito obrigado, peço a Deus que abençoe a toda a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil, a Deus que abençoe a Ucrânia e a todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, paz e bem, paz para a humanidade.